Eu quero, neste momento, irmãos, trazer uma palavra e que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Diga para o teu irmão assim, para a tua irmã que está do lado: Deus tem uma palavra para você. Amém? Às vezes é meio chato falar isso, né, irmão? Essa repetição não é muito boa, né? Mas é muito bom a gente memorizar, porque quando você fala, você está autorizando, você está preparando teu coração para receber algo da parte de Deus. Eu quero perguntar para você aqui: se você recebesse 86.400 reais na tua conta, o que você faria? 86.400. Só com uma observação: à meia-noite, todo dia, zera essa conta. Se você não gastar esse dinheiro durante esse dia, ele não vai acreditar para outro dia. Ele vai acreditar novamente outro dia. 86.400 novamente. Porém, é esse valor exato. Se você soubesse que você teria esse valor disponível todo dia, se repetindo, você faria o máximo para aproveitar esse valor? Você faria ou não faria? Você corria desde a manhã: eu tenho que gastar 86.400 hoje. Eu acho que para as mulheres seria fácil. Seria mais fácil. Seria, Juliana? O que você acha, Eduardo? Você dava conta de gastar 86.400 no dia assim? Se não gastasse, lembra bem, né? Outro dia é 86.400 de novo. Só que não vai sobrar. Eu gastei 30, sobrou 40, vai acreditar? Não, é só esse aí, e daí? É difícil, né? Essa pergunta eu estou fazendo para vocês porque eu quero transportar para outra coisa. Você sabia que durante o dia, 24 horas, você tem 86.400 segundos? Já fez os cálculos? Você pode fazer se quiser. Eu fiz. 86.400 segundos todo dia. E quando dá meia-noite, ele começa do 1 de novo e começa a contar novamente. Sabe por que eu estou fazendo essa observação e levei você a pensar? Porque o Senhor tem me levado, irmãos, a olhar para mim, primeiro de tudo, para a minha vida pessoal, minha vida ministerial, mas em tudo, o quanto de tempo a gente perde, de coisas que você devia ter feito e não fez, de coisas que você até programou em fazer e acabou não fazendo. Teve coisas que você colocou no papel e não saiu do papel. Teve projetos que ficou no pensamento e você nem no papel não colocou. Tem coisas que é para você fazer na segunda-feira, no outro dia, no final de semana, no domingo, no sábado, e você diz: não, eu vou deixar para o outro dia. Só que é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês, que a oportunidade que nós temos hoje, talvez amanhã nós não tenhamos a mesma oportunidade. Tempo que se perde, a gente não recupera aquele tempo que se foi. É como essa conta, aquele dinheiro lá não tinha como você puxar ele de volta, aquele saldo que você não gastou naquele dia. E quando se fala de money, a gente vai pensar, fazer uns cálculozinhos, né? Mas eu gostaria que você fizesse cálculo do tempo que você tem perdido, porque eu fiz do meu. E eu quero dizer para você que a moeda, essa moeda final que antecede a volta de Cristo, chama-se tempo. Tem um filme, irmãos, eu não lembro, eu sou ruim para guardar título de filme, mas tem um filme que tem um relógio no braço das pessoas, que ele é no próprio braço da pessoa, e um transfere para o outro o saldo de vida. Como é que é? O preço do amanhã. Tem alguém que já assistiu aqui? O preço do amanhã. Eu assisti um filme, irmãos, é uma ficção, mas leva você a pensar. Só que naquele caso as pessoas transferem, né, o tempo de vida um para o outro. Aí surge os ladrão, né, que rouba, dá uma marretada na cabeça do cara lá, toma dele e transfere tudo o tempo para ele.
E tem neguinho lá naquele filme lá que tem 500 anos para gastar. Né? Mas nesse caso aí, nesse caso, o que você riu aí, Alex? É só modo de falar, irmão. Neguinho é só modo de falar, viu? Não sou racista não, viu? Tá? Tem polaquinho também, tem todo tipo de pessoa, né? Entende? Então, irmãos, é interessante esse filme, porque ele leva a gente a pensar, puxa vida, né? Na verdade, é isso que acontece com a gente. Cada dia nós estamos em contagem regressiva. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Chegou acima dos 40, começa o declínio. Porque a média de ano do brasileiro é 80 agora, que aumentou a média, né? Certo? Então, quando você chega nos 40 e passa dos 40, ele começa já, o relógio começa, entendeu? Parece que o tempo começa a caminhar mais rápido. Quem tem mais de 40 anos aqui notou isso, que parece que a coisa vai rápido. Né? Não é, irmão Francisco? Depois dos 50, então, irmão, parece que o relógio está assim, ó. Mas nós não podemos parar o relógio, né? Nós não podemos recuperar o tempo perdido. Mas nós podemos nos reorganizar a partir de agora. E ser mais produtivo. Desfrutar mais da bênção. Sabe? Realmente... aproveitar bem o nosso tempo, e para isso nós precisamos nos reorganizar. E eu quero convidar você, irmãos, a se reorganizar desse ano 2015. Eu estou fazendo isso. Eu quero dizer para você que algum tempo atrás eu li num livro a respeito de organização. E nesse livro esse cara fala assim, que se você, na tua casa, se você demorar para achar qualquer objeto na tua casa mais de 30 segundos, ele está em lugar errado. Tem gente, irmão, que vai acender o fogão, não acha o fósforo. Se bem que hoje tem aquele trubisco ligado lá, né, que funciona na energia, né? Vai apagar a água, não acha o talão. Vai escrever um recado rápido no telefone, não acha uma caneta para escrever. E quando acha a caneta, não tem um papel no jeito. Já aconteceu isso com você? Olha, irmãos, vai abrir o computador e esqueceu a senha. Tem mais um esquecimento ainda. Então, tem uma série de coisas, irmãos, que nós precisamos estar revendo. E eu achei interessante, fiz um teste. Eu fiz um teste a respeito de 30 segundos. E um monte de coisa, irmão, eu não consegui achar. Falei, está tudo errado. Comecei a organizar. Desde quando eu estudei sobre isso, eu comecei a aplicar na minha vida. Deu uma melhorada, mas não está bom ainda. Não está bom. Eu preciso melhorar mais. Eu já falei para a Cleusa hoje, falou, Cleusa, pode me cobrar, porque eu estou fechando com você aqui, me organizar. Eu quero que você faça isso, querido. Sabe por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue fazer as coisas. E quando tem alguém que você faz um acordo, que você faz uma aliança e diz assim, me cobre. Vai ser bom para nós, irmãos. Tem pessoas que não gostam de ser cobrado, mas quando a gente faz isso, vai ser bom para nós mesmo. Tem uma pessoa ali para nos lembrar, né? Olha, irmãos, quantas vezes a gente determina no coração assim, eu vou começar a fazer caminhada. Daí, não, eu vou deixar para fazer quarta-feira. Chega quarta-feira, acho que vou deixar para outra quarta-feira. Não é assim? Não, eu vou deixar quando o fulano começar, vamos caminhar junto, vamos. Então daí aquele fulano chega no dia e fala assim, eu resolvi começar na outra semana. E você desanima também e não vai. Eu já conheço casos de pessoas que saíram até de calção, e, né, de tênis, tudo de camiseta para fazer caminhada e perdeu o rumo, não foi fazer caminhada. Encontrou um, começou a conversar, quando viu, eu ia fazer caminhada, mas agora já passou as horas. Tudo isso sabe o que é, irmãos? Envolve várias coisas, determinação, mas envolve também o que? Organização. Você saber que aquele tempo que você não investiu naquilo que você parou para investir, ele não vai voltar nunca mais. E aí o que vai acontecer? Você vai ter novas oportunidades, mas aquele tempo já se foi. Para vocês que são jovens, vocês que estão aí, né, de meia idade, vocês que estão ainda, né, cheio de energia, cheio de vigor da juventude, essa palavra, se você guardar no teu coração e praticar ela, você vai você vai dar uma virada na tua vida. Porque tem muitas pessoas, a maioria das pessoas tem dificuldade. Nós falamos no Réveillon,
Na mensagem de Réveillon nós falamos sobre a pessoa começar um projeto e terminar. E esse ano a gente vai falar muito sobre isso. Mas no intuito, irmãos, de melhoria, de incentivar você. Mas eu preciso aplicar na minha vida. E tem coisa que na minha vida não está muito legal, mas a tua vida está. Eu posso ter você como um termômetro. Ter você como exemplo. E dizer assim, ó, vou fazer como aquele irmão lá, ó. Aquele irmão lá é determinado, ó, ele falou que veio fazer caminhada, está fazendo caminhada, eu vou acompanhar ele, vou fazer caminhada também. Aquele irmão lá determinou, ele falou, ele testemunhou que ele iria ser efetivo nas orações, e ele está nas orações. Você tem que colocar, irmão, assim, como alvo, e você realmente, ó, você levar a sério, se organizar. Nós vemos muitas situações, por exemplo, nós chegamos atrasados em reunião. Sabe por que nós chegamos atrasados em reunião? Chegamos atrasados no culto, sabe por que nós chegamos? Por falta de organização. Porque nós sabemos que o culto começa às 19h30. Você sabe que o culto começa às 19h30 ou não? Sabe, né? E por que você chega atrasado? Por que eu chego atrasado? Falta de organização. Quando nós vamos ver, já é 7h30 da noite. Porque se nós estivéssemos monitorando mesmo, levando a sério, nós estaríamos chegando no horário certo. Eu dando um exemplo do horário, do culto, irmãos, só para você ter uma ideia, em outros compromissos que nós temos às vezes, e se nós não tomarmos cuidado, a desorganização faz a gente caminhar em círculo e não ser produtivo. Tem pessoas que não conseguem, irmãos, consertar determinada objeto, que às vezes enguiçou, ele tem uma chave de fenda, não consegue achar a chave de fenda para arrumar. Já aconteceu comigo isso, né? Às vezes lá a irmã quer costurar um negócio e não acha uma agulha para costurar um botão que pregou na hora de ir para o culto, né? Então, tudo isso nós precisamos estar revendo, melhor dizendo, né? Se reorganizando, para que nós sejamos produtivos. O texto que eu quero trabalhar com os irmãos, que vai trazer uma mensagem rápida, é Efésios 5. Efésios 5, o versículo 14 ao 16. Efésios 5, do 14 ao 16, que diz assim: por isso é que foi dito, desperta-te, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tem uma versão da corrigida que fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir, o que quer dizer remir? Remir é resgatar. Mesmo que você não consiga voltar lá atrás, mas você resgatar momentos perdidos que você deixou se perder durante o ano, durante a trajetória da tua vida, você deixou que se perdesse coisas e que você não voltou a buscar, que você não foi recuperar. Remindo o tempo, porque os dias são maus, porque isso mostra que a volta de Cristo está perto, está próxima, e que a grande comissão precisa ser feita. Nós temos alvos, mas precisa haver execução. Nós temos projetos, mas nós precisamos implantar esses projetos. Nós não podemos deixar apenas, irmãos, ir levando com a barriga, entra dia, sai dia, porque o amanhã nós não sabemos. E lógico que o planejamento não vai garantir que nós vamos fazer 100%, porque nós não sabemos o amanhã, mas o planejamento faz parte da vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. E portanto nós precisamos realmente saber que a cada momento, cada segundo, o relógio está se esgotando. Coisas que você não fez, você não terá tempo mais de fazer no dia de hoje. Você terá tempo de fazer amanhã, mas se amanhã você não fazer, vai se esgotar. E eu quero trazer essa palavra, porque, na verdade, o Senhor Jesus foi um homem determinado. O Senhor Jesus, ele desenvolveu o seu ministério, 3 anos e meio, ele desenvolveu o seu ministério. E ó, como o ministério do Senhor Jesus é significativo. Ele preparou 12 homens,
E esses 12 foram preparando outros, e o Evangelho chegou até mim e você. 2000 anos passaram. Veja a eficácia do trabalho que Jesus fez. E nós vamos ver a eficácia do trabalho feito de liderança quando você está ausente e as pessoas fazem o trabalho. Você quer saber se você tem eficácia na tua liderança? Você faça um teste. Você líder de célula, se o dia que você falta na célula, os irmãos fazem a célula bem feita, e a célula é agradável como você estivesse lá, pode ter certeza que a liderança tua está boa. Se o culto correr normal, abençoado, com a minha ausência, o meu e da pastora, pode ter certeza, se o culto correr normal, abençoado, os irmãos participando, os irmãos louvando a Deus, a minha liderança e a dela tem sucesso. Por isso eu fico feliz e eu peço para alguns irmãos, quando eu viajo, eu digo, olha, passe fotos para mim, me conte como que foi o culto. Mesmo que eu esteja lá em férias, descansando, mas eu quero saber como que foi o culto. Porque eu quero saber que vocês estão honrando a Deus, que estão adorando a Deus, estão prestando culto ao Senhor dos Senhores. Isso é ter eficácia, irmãos. Eu quero dizer para você que isso não serve só para o líder de célula, serve para nós também. Se nós tivermos eficácia na educação de nossos filhos, na honra que eles dão a nós, na honra que eles dão a outras pessoas, e quando eles estão distantes de nós, os nossos filhos, como é o comportamento deles? Porque tem filho que o comportamento dele é um quando os pais estão perto, quando os pais estão longe, o comportamento dele é outro. Vale também para isso. Nós precisamos realmente estar, irmãos, não ter medo de medir como que está o nosso desempenho. Porque a maior parte das pessoas tem medo de examinar a si mesmo. Tem medo de ser examinado pelos outros. Mas o melhor é a gente examinar a nós mesmos. Porque quando as pessoas vêm falar, a gente não vai levar susto. Vai dizer assim, não, sabe o que é mesmo? Eu sou descuidado nessa área. E a melhor coisa que tem, irmãos, é reconhecer quando nós falhamos, né? Mas o que eu quero trazer hoje para os irmãos está baseado nesse texto, que nós vivemos um tempo, irmãos, muito difícil, e que nós precisamos estar atentos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E por isso que é importante a gente se organizar, é importante ficar atento. Mas principalmente o que eu quero falar para vocês, irmãos, hoje, eu não quero falar muito, eu estou aproveitando esse momento para trazer para nós uma palavra relacionada com o tempo na esfera Cronos, que é o que nós usamos aqui, né, que é os relógios, é o nosso tempo aqui. Mas eu quero trazer mais para outra área, que é uma esfera mais elevada, que é o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. E eu quero trazer para nós essa palavra, e por isso eu quero estar lendo um texto aqui, que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Por que eu trago esse texto? Para falar exatamente o que eu estou falando. Porque nós estamos vivendo um tempo trabalhoso. Um tempo que nós ocupamos muito, nós investimos muito, irmãos, nesse tipo de coisa. Pode ver que a labuta diária, pessoas correndo para lá, pessoas correndo para cá. E nesse meio, muitos têm se perdido e se tornaram amantes de si mesmo. Tem pessoas que não conseguem vir prestar um culto ao Senhor, porque ele é amante de si mesmo. Porque quando você vem prestar um culto, como já falei aqui, você está prestando um culto ao Senhor. É serviço, é energia que você vai gastar. Você vai ter que bater palma, como é o nosso caso aqui, né? Não, nós levamos você a fazer isso. Você levantar da tua cadeira, vir entregar oferta, você louvar ao Senhor,
você aplaudir o Senhor, você testemunhar, você falar, tudo isso envolve o quê? Energia, você tem que ter ânimo para fazer isso. Mas nós vemos, irmãos, que a maioria dessa geração, a geração Y é a geração micro-ondas, é a geração imediatista, é a geração que quer tudo para ontem, não espera. É uma geração exigente. E nós, irmãos, vemos exatamente se cumprindo essa palavra que o Senhor Jesus fala nos evangelhos e no texto que nós lemos ali. O que tem de pessoas, irmãos, que são amantes de si mesmo? Ah, mas pastor, mas será que existe pessoas assim? Claro que tem. Aquelas pessoas, irmãos, que mais criticam e reclamam de tudo, essas pessoas são amantes de si mesmo. Porque tudo que elas fazem para o seu bel prazer. Tem pessoas que nada está bom. Nada. Se está chovendo, reclama. Se tem sol, reclama. Se tem churrasco, não está bom. Se não tem churrasco, é pior ainda. Irmãos, e a gente vê isso na nossa família. Eu conversava com a minha esposa hoje, nós temos uma neta que tem nos preocupado. Porque eu estava observando ela, tudo que ela vai falar, ela faz uma carinha assim, e não está bom. Falei, Cleusa do céu, você tem que ver isso, porque é uma bênção. Uma menina bonita, né? Porque a nossa neta, nossa linhagem de pessoas lindas, né? Abençoada, os pais abençoados, avó, tudo uma bênção, né? Faz parte de uma igreja abençoada. E por que tudo assim parece que não está bom? Faz uma cara. Tem coisa errada. Sabe o que é isso? Insatisfação. E esta geração, que lá é uma amostra só, tem muitos que vivem hoje insatisfeitos. Não tem nada, irmãos, que satisfaça. Não tem nada que satisfaça. Certo? E eu quero convidar você a dar uma examinada o teu grau de contentamento. Tem pessoas que com pouca coisa ele se alegra. É pouca coisa. Talvez um pequeno presente, ele sabe receber o pequeno presente. Porque atrás do pequeno presente vem um presente grande. Quando ele sabe receber. Porque o grau de contentamento dele está alto. Vocês já viram falar em baixa estima, né? Quando está baixa a autoestima da pessoa, é mais ou menos isso. Nós precisamos medir. Como que está o nosso contentamento? E se tem uma coisa, irmãos, que deixa Deus, o coração de Deus triste, é pessoas descontentes. Porque as pessoas descontentes dá volta por longe, mas na verdade o descontentamento, muitas vezes, é com o próprio Deus. E nós vemos um grande número de pessoas que, na verdade, vêm para os cultos, são participantes do ministério, mas se alguma coisa sair do jeito que ele não havia planejado, que ele queria que acontecesse, ele já fica. Já vê a fisionomia da pessoa, né? Já vê que a coisa parece que não ficou muito de acordo. Eu quero dizer que nós temos que ter descontentamento com aquilo que está errado. Como eu estou descontente com a minha desorganização, com a minha ociosidade, com a minha falta, talvez, de compromisso a mais. Eu poderia ter feito mais, poderia ter visitado pessoas, poderia ter ganhado um parente para Jesus, eu poderia ter falado de Jesus para aquele amigo, eu poderia ter contribuído mais financeiramente, eu poderia estar contribuindo para trazer aquele meu amigo, aquele meu parente para a igreja, estar nos cultos, participando mais efetivamente dos cultos. A isso eu preciso estar descontente quando eu vejo que isso não está acontecendo. Mas daí você está por uma razão que aí agrada o coração de Deus, que daí você está vendo que você está numa batalha e que você quer mudar aquilo. Então isso é louvável. Mas quando nós estamos descontentes, irmãos, que nós temos no nosso coração que ele não é agradecido, o descontentamento, sabe o que acontece? Nós nem observamos, nós nem notamos o agir de Deus. Às vezes recebemos uma bênção, temos uma bênção na nossa casa, na nossa família, mas a gente nem para agradecer. Quantas vezes nós não agradecemos pela esposa que o Senhor nos deu, pelo esposo, pelos filhos, pelo trabalho, pela empresa, pela igreja que o Senhor nos deu, pelo pastor que o Senhor nos deu, amém?
Não estou dizendo que vocês não fazem isso, né, irmão? Às vezes a gente não faz. Mas nessa noite o Senhor quer que nós concentremos o nosso tempo de forma produtiva e que agrade o seu coração. Porque esta geração, nós estamos vivendo esse tempo previsto nesse texto. E isso já está acontecendo. E eu quero trazer aqui para nós encerrar esta mensagem 3 aspectos relacionados ao tempo, para nós encerrarmos. Eu quero falar com você três aspectos relacionados ao tempo, para que você possa memorizar. Nós devemos discernir o tempo que estamos vivendo. Tem pessoas, irmãos, que estão vivendo os anos 50 ainda. Os mais antigos, principalmente os velhos, né? Tem igrejas que vivem aquela rotina dos anos 70, dos anos 80, do mesmo jeito. Não muda nada. Tem pessoas que vivem os seus pensamentos dos anos 90, dos anos 2000, porque agora, irmão, já é 2015. Tem pessoa que está amarrada em 2005 ainda. 2008. Vamos atualizando um pouquinho mais, né? Que vai chegar na faixa tua, né? Porque se eu falar dos anos 50, não tem ninguém aqui, né? Nem eu sou dos anos 50. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós devemos discernir o tempo. Isso é muito importante para nos atualizar. Tem pessoas que não atualizam o seu tempo, não atualizam o seu ministério, não atualizam a sua família, como que está, o seu casamento. Tem pessoas que tratam seu filho de 20, 23 anos como se tivesse 15 anos, 13 anos, que não atualizou ainda. É o meu bebê, vem aqui com a mamãe, meu bebê. Né? Não é isso? Às vezes a gente não se atualiza, porque os filhos pra gente parece que não, né, não crescem. O zirinho sempre é zirinho, né? Então, o Nandinho sempre é Nandinho pra avó, né? Entende? Então nós temos que se atualizar. O Nandinho casou agora, né? O Zirinho já é pai. Eu tenho que saber conversar com ele agora, porque agora ele não é criança mais, ele é homem agora. Se nós não tomar cuidado, irmãos, a coisa vai ficando desatualizada. Tem pai que vai conversar com o filho e trata com casca e tudo. Às vezes já é um rapazinho. Olha, saiba tratar ele, porque você causa mágoa no coração dele. Certo? Ah, mãe que chama o filho, filho, vem aqui, filhinho, você vai apanhar agora. Acho que isso não acontece mais, eles não aceitam, né? Essa geração não aceita. A geração passada, quando o pai e a mãe iam no restaurante, chegava lá e o pai olhava e dizia, nós vamos sentar naquela mesa lá, ó. Era antigamente. Hoje, o adolescente chega assim, não, pai, eu quero sentar aqui. E daí, fica emperreado, senta ali, com um iPhone na mão, com um smartphone, perguntando, já sendo o Wi-Fi ali do restaurante, e já não está nem aí. E daí também, às vezes o velho também entra no embalo, também tá ali com o celular também, e começa, quando vê cada um no seu mundo virtual ali, né? Ah, tá bom, vamos sentar aqui mesmo, o velho também está com pressa, dá uma examinada no Wi-Fi, né? É o momento que nós estamos vivendo. É esse o perfil dessa geração. Mas nós precisamos discernir o tempo em que o Senhor Jesus está se manifestando de uma forma sobrenatural. Irmãos, o povo israelita, eles esperavam a vinda do Messias. E quando eles durante muitos anos, né, séculos, da profecia que o Messias viria, e eles aguardando o Messias veio, eles não notaram. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o povo judeu, eles esperando a vinda do Messias, o Messias veio e eles não notaram. Tem muitas pessoas, irmãos, esperando o avivamento chegar. Tem muitas pessoas esperando a oportunidade no ministério chegar, e a oportunidade já veio e já foi embora. E se abusar um pouco, a oportunidade que você está tendo agora, ela vai embora de novo e você não pega ela. Eu me recordo de um irmão que relatou para mim de uma igreja conhecida nossa, não vou citar para vocês, mas uma igreja conhecida nossa, pastores conhecidos, e que foram como missionário para um campo, e hoje já está uma igreja formada, mas isso lá atrás. E quando eles chegaram, começaram a fazer um trabalho significativo,
e saiu uma profecia que disse que Deus usou uma pessoa lá e disse que mandaria uma multidão para a igreja. E aí o que aconteceu? E o tempo passou. Foi para 5 anos, foi para 10 anos. E aí esse irmão acompanhando desde o início esse trabalho. E aí chegou lá um determinado momento que essa pastora, falando para os líderes, e falou para esse irmão, disse para o irmão: meu irmão, vamos nos animar aí, porque olha, Deus falou que vai mandar uma multidão. Vai mandar uma multidão. E nós temos que estar aí animados. Mas só que nesse tempo, irmãos, a multidão tinha vindo e tinha ido já. E esse irmão pegou e falou assim: pois é, pastora, mas olha, a multidão veio e já foi. Aonde está fulano, ciclano, beltano, onde estão aqueles irmãos? Só que esse irmão, ele cobrou também uma coisa que ele também não fez, né? Mas isso me levou a pensar, irmãos. Isso me levou a pensar. Tem promessa de Deus para se cumprir, mas nós temos que ter discernimento quando ela vai se cumprir na nossa vida. Tem pessoa que tem chamado pastoral, mas as oportunidades vêm na vida dele, ele deixa. Tem pessoa que tem potencial para ser um líder, você podia ter uma célula aberta, ele está esperando ainda, para daqui um tempo ainda. Tem pessoas que estão esperando para servir a Deus, para frequentar a igreja, para se unir a uma igreja, para se posicionar, não apenas ser participante, mas realmente ser comprometido. Tem pessoas que só participam, sabe, irmãos, mas não é comprometido. Essa mensagem de hoje, talvez não é a mensagem que você gostaria de ouvir, mas é uma mensagem para trazer retidão, para ver a mudança de atitude, para você valorizar mais aquilo que Deus tem feito na tua vida. Eu estou falando aqui em várias áreas, mas quantas coisas que você talvez não tenha valorizado e que o Espírito Santo está falando para você aqui agora. Depois, quando perder, não adianta chorar, porque nós só vamos valorizar as coisas depois que perdemos. Tem pessoas que não valorizam o pai e mãe, quando morrem, ele fica chorando lá no cemitério. Vai no túmulo, dia de finados, acender vela. Adianta alguma coisa? Mas quando está vivo, trata mal, não honra. Quero dizer, meus queridos, que nós precisamos concentrar o nosso tempo naquilo que é importante, naquilo que é relevante para a nossa vida, para o nosso ministério. Eu estou feliz porque eu tenho ouvido aqui irmãos que têm testemunhado e falado: olha, pastor, eu já comecei a virada do ano já, ouvi aquela mensagem e comecei a virada do ano já fazendo contatos e indo buscar amigos, parentes, colegas, pessoas que eu conheço. E este ano, pastor, vou trazer famílias inteiras para a igreja. Eu ouvi esse testemunho. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoa que ouviu a ministração, o Espírito Santo falou o coração dele, ele está disposto a praticar, porque ele viu que houve percas, houve perdas. Quantas oportunidades você perdeu? Quantas oportunidades eu perdi? Essa palavra falou muito ao meu coração, está falando ao meu coração. Nós não podemos perder a oportunidade, meus queridos. Quantos cultos, quantas reuniões de oração que você não veio, e você não intercedeu? Não aconteceu, porque você não veio interceder. Os olhos do Senhor procuram, alguém se coloque na brecha, mas ele diz lá em Ezequiel que ele não encontrou ninguém. Continua os olhos do Senhor procurando pessoas para se colocar na brecha, para orar, para interceder, e não encontra. Ainda continua assim. Quantas vezes, irmãos, talvez você deixou de vir adorar o Senhor com uma desculpa banal, no ano 2014, anos passados, né? Mas agora não, meu filho. Aproveite o momento, aproveite o tempo. Concentre-se neste ano. As oportunidades, elas vêm e passam. Eu peço a Deus que o Senhor dê novas oportunidades para cada um de nós, porque tem oportunidades que eu tive e perdi também este ano, irmãos. Eu perdi oportunidades. E eu fiz uma retrospectiva e vi quantas oportunidades eu perdi. De ter, sabe, avançado um pouquinho mais, ter falado algo a mais, ter feito alguma coisa a mais. E eu aproveito dizer para você que o tempo está se esgotando e o Senhor Jesus, Ele quer que nós tenhamos discernimento do tempo que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você analise.
Tem pessoas que reclamam porque as coisas não saíram do jeito que ele gostaria que saísse. Mas eu quero dizer para você que o melhor jeito é o jeito de Deus, não o teu jeito, não o meu jeito. Tem pessoas que ficam na expectativa, irmãos, uma expectativa meramente dele, expectativas particulares. Eu não tenho expectativa minha particular. E eu aconselho você a não ter também. Eu não tenho projetos no meu coração, projetos ocultos. O projeto que eu tenho é o projeto de Deus. Portanto, eu vou fazer coisas que não agradam o meu coração. Eu posso achar uma coisa, mas Deus acha outra. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor determinou, que não está agradável a mim, mas está agradável ao Senhor. Se é assim que Ele determinou, tem que ser assim. Eu convido a você neste ano, você realmente ter discernimento. Uma das coisas que nós precisamos, irmãos, buscar é discernimento. E para nós termos discernimento, nós precisamos orar a Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele diz que os servos do Senhor, já naquele tempo passado e no tempo vindouro, eles conseguiriam discernir o tempo. Eles conseguiriam olhar e discernir o tempo. E você consegue fazer isso, eu consigo fazer isso. Por exemplo, você sabe quando vai chover, não sabe? Você olha nuvens se formando ao redor, de onde você mora, de onde você está, e você olha e diz assim, olha, vai chover. Porque o vento muda, os pássaros têm uma reação diferente quando vai chover, não é isso? Agora, qual é o que eu estou chamando a tua atenção aqui? Para você prestar atenção, ter discernimento dos acontecimentos ao nível espiritual, o kairós de Deus que está ao teu redor. Deus está se manifestando, Deus está te abençoando, Deus te encheu de capacitação do Espírito Santo, mas para quê? Para quê, irmãos? Para você ganhar almas para Jesus, para você realmente aproveitar os dons e talentos que o Senhor tem dado a você. A segunda coisa, o segundo ponto que eu falo para você, para nós encerrar, que já está relacionado com o que eu estou dizendo, aproveite o tempo o máximo que você pode. Aproveite. Aproveite. Aproveite o tempo que você está vivendo no teu casamento, meu irmão, com a tua família. Aproveite o tempo que você está vivendo no teu ministério. Aproveite o tempo que você está vivendo na igreja entre irmãos. Como é gostoso, irmãos, estar junto com vocês. Aproveite o tempo que o Senhor está dando oportunidade para você progredir na tua empresa, para você progredir na empresa que você trabalha, para você progredir no teu estudo, para você reafirmar teus alvos, para você rever conceitos. Aproveite o tempo. Comece a olhar, contemplar o belo. Tem pessoas que não contemplam o belo. Esse é um dos itens que Augusto Cury fala nos seus livros, que é uma das coisas, 12 passos para mudar uma vida, se não me engano. Ele tem um ponto que é esse, que é contemplar o belo. Tem pessoas que não conseguem observar o cântico dos pássaros, porque tem lugar que nem pássaros tem hoje, né? Tem pessoas que não conseguem contemplar o sorriso de uma criança. Tem pessoas que não conseguem, irmãos, observar uma formiga caminhando no chão. Tem pessoas que não conseguem parar e observar, escutar o barulho do vento, ver o mover das árvores, o vento movendo, contemplar belos jardins, né, que a própria natureza criou, né, e as pessoas fazem aquele jardim bonito. Tem pessoas que moram em cada mansão, mas não conseguem contemplar o belo. Tem pessoas que não conseguem, irmãos, olhar e contemplar o belo na sua casa, nas pequenas coisas, e dizer assim, olha, que maravilha a minha casa, que maravilha a minha família, que maravilha, que coisa tremenda. Irmãos, eu quero dizer para você que nesta noite, o Espírito Santo, Ele quer trazer uma transformação na tua vida, porque o ano mudou, mas nós temos que ter mudança de atitude. Se nós não tivermos mudança de atitude, o ano vai continuar, 2014, do mesmo jeito, como continua 2013 para muitas pessoas. Tem pessoas que continuam vivendo 2011 ainda, até agora.
porque não consegue contemplar as coisas novas, não consegue observar, perceber as coisas novas que estão acontecendo. Agora me diga uma coisa, como vai perceber as coisas vindouras? Por se estar distraído agora. Então nós precisamos aproveitar o tempo e aproveitar tudo quanto Deus tem feito por nós. E para terminar, o último ponto é entender que o tempo de Deus está próximo. Irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor Jesus, quando Ele veio para implantar o reino, Ele tinha pouco tempo. Mas Jesus trabalhou exatamente dentro do seu tempo. Jesus não pregou, não falou com a multidão antes da hora, mas na hora certa Ele falou. Ele não foi atrás dos discípulos na hora errada, Ele foi no momento certo e buscou seus discípulos. Ele buscou um a um, Ele buscou de dois. Jesus investiu tempo. Ele aproveitou o tempo. Jesus investiu muito tempo em oração. Se você sondar, fazer um estudo na vida de Jesus e depois na vida dos discípulos, vai ver que eles investiram 80%, 70% do tempo em oração, em busca em Deus. E muitas vezes nós não fazemos isso. Eu convido você a observar a vida de Jesus, a vida dos apóstolos. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos estar levando a sério para as pessoas nos copiarem também, para nós sermos referenciais nesta geração. Portanto, eu convido vocês líderes, vocês irmãos, você que faz parte da igreja, porque a igreja Visão Celular, irmãos, a igreja em célula, todos têm oportunidade. Ninguém aqui é membro de banco, porque aqui não tem membro de banco. Os pessoal falam que membro de banco é prego e aqui é cadeira plástica, não tem nem prego, tem aqui. Não existe isso. Isso é a igreja tradicional dos anos 50. Um monte de leigos e uma equipe pequena que ajuda o pastor. A igreja em célula trabalha para ganhar almas, para formar discípulos, para buscar mais um, começando na sua casa, começando nos seus familiares. A igreja tradicional liga o pastor, para o evangelista, para o presbítero, para o diácono e orar, sendo que ele devia orar, ele é a pessoa mais próxima. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo a você, querido, que Jesus está voltando. Você talvez pense assim, puxa vida, quantas vezes já ouvi isso, desde quando era criança, mas eu quero dizer para você que hoje nós estamos mais perto da volta de Cristo. Vocês concordam comigo ou não? Nós estamos mais perto. E os sinais apontam que Jesus está voltando. Lógico que eu, na minha avaliação, né, irmãos? Não dizendo que é bíblico. Eu sei que tem algumas coisas que Deus quer fazer ainda e vai fazer para que Jesus volte. Mas precisa a igreja ter uma ação. Mas para essa ação acontecer, nós precisamos nos conscientizar. Nós precisamos não perder mais tempo a partir de agora. Nós precisamos focar. E eu quero propor a vocês, irmãos, nós estamos ajudando um ao outro. Se o irmão está meio desanimado, você vai lançar uma palavra para ele e dizer assim, meu irmão, anime-se. Desperta-te, tu que dormes. Tem muitas pessoas dormindo, irmãos. Muitas vezes nós nos encontramos dormindo. E o Senhor quer nos despertar. Mas Ele quer nos despertar, irmãos, para nós sermos uma bênção nas mãos dEle. Ele quer nos despertar para que nós sejamos produtivos, para que nós prestemos culto a Ele com qualidade, que nós desempenhemos o nosso ministério com qualidade. Esse último ponto, eu quero dizer para vocês, se você ligar a televisão, se você ouvir o rádio, você vai ver que os sinais apontam que Jesus está, as portas estão se abrindo para Jesus chegar já. Porque tudo que na Bíblia relata, que mostra os sinais da volta do Senhor, já está acontecendo há muito tempo. O que nós temos visto de absurdos acontecendo, irmãos, pessoas esquecendo, criança dentro do carro e criança morrendo. Os pais tirando a vida dos próprios filhos, das crianças. Filhos tirando a vida dos pais por dinheiro, por ganância. A Bíblia já preveniu lá atrás que isso iria acontecer e isso aponta para a volta do Senhor Jesus. E eu quero encerrar dizendo para vocês assim, que se nós não tomarmos cuidado,
O Senhor Jesus vai voltar e nós vamos estar focados em tantas coisas, não vamos notar que Ele voltou. Porque o povo de Israel aconteceu isso. Até hoje estão esperando o Messias já veio. Você não acha que pode acontecer porque Satanás está trabalhando para distrair as massas? As pessoas estão distraídas. As pessoas estão totalmente distraídas, irmãos, focados só nas coisas, a maior parte das coisas mundanas. E entra dia e sai dia, o que sobra para Deus, assim de uma maneira geral, não estou dizendo propriamente aqui da nossa igreja, mas de uma maneira geral, sempre é sobras para Deus. Mas o tempo mesmo, o tempo precioso, não é dado a Deus. O que tem de multidões, irmãos, participando de shows, até mesmo pessoas que participam de shows gospels, né? Para lá e para cá. E existe aqueles também que estão explorando esse público, né? Vendendo CDs, vendendo shows gospels, irmãos. Não é adoração a Deus, não é culto. E está uma confusão nessa geração, que nós vamos gastar um dia uma ministração sobre isso. Está uma confusão do que é adorar ao Senhor, o que é prestar culto, e o que é show gospel, o que é hinos de adoração. Porque, irmãos, está uma confusão. É esse tempo que nós estamos vivendo. Pessoas que já perderam a fé em Deus, não têm coragem de declarar, mas já perderam a fé em Deus. Portanto, eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Eu quero convidar você a, neste ano de 2015, arregaçar as mangas juntamente comigo. Essa obra é para a igreja fazer, irmãos. Essa obra não é as instituições sociais aí, né, que estão aí dando cesta básica para as pessoas, bolsa não sei o que, bolsa não sei o que lá. A responsabilidade da igreja é levar o evangelho para as pessoas. A parte social vem depois. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é anunciar o evangelho, é formar discípulos, é trazer pessoas. E para isso nós precisamos focar o nosso tempo naquilo que é importante. Volto a dizer, Jesus focou naquilo que era importante. Por isso que Ele cumpriu o seu ministério. E o Espírito de Deus diz para mim e para você hoje: cumpra o teu ministério. O ministério que você foi chamado. Se você começou a trabalhar ou está desenvolvendo o teu ministério, aí na recepção, você está dirigindo o culto, você está participando em partes dos cultos, pode ficar tranquilo que você vai participar cada vez mais. Quanto mais você se envolver, mais você se dispor, mais Deus vai colocar na tua mão. Se o teu ministério, você tem achado que o ministério não está muito significativo, saiba que Deus vai te dar algo maior, mas desempenhe o pouco, ou pequena coisa que foi dada na tua mão, faça bem feito. Porque a volta do Senhor está prestes a acontecer. Eu quero fazer uma oração com você, nós vamos estar participando da ceia, mas eu quero orar com você ainda. Você que realmente tem assentado no teu coração, de neste ano 2015, você direcionar tempos preciosos ao Senhor, na tua vida pessoal, ser efetivo nos cultos, ser participativo na célula, estar buscando a Deus, não só querendo algo em troca, mas prestando culto ao Senhor. Porque quando você prestar culto ao Senhor, automaticamente você será recompensado. Eu gostaria de convidar você a fechar os olhos e quero orar com você agora. Você que quer, põe a tua mão no coração neste momento. Você que quer servir a Deus de forma excelente neste ano e colher os frutos, ser recompensado. Quero orar com você agora. Senhor Jesus, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, porque essa palavra, eu tenho certeza que ela trouxe retidão em minha vida. Ao ler esses versículos, meditar um pouco, eu sei que essa palavra falou, Senhor, em cada coração. Aquele irmão e irmã, aquela pessoa que reconhece que precisa reorganizar algumas áreas da sua vida, familiar, ministerial, trabalho. Espírito Santo, eu peço, capacite cada um de nós
capacite cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, cumprir o nosso ministério. Que nós possamos, Pai, desenvolver a nossa vida cristã de forma excelente, para ser exemplo para outras pessoas. Que não façamos meramente por obrigação, para cumprir horário, mas que nós façamos com amor, com dedicação. Que nós possamos prestar cultos com qualidade nesse ano 2015. Que nós possamos transmitir a outras pessoas, que elas possam ver através das nossas ações o nosso comprometimento, sem falar uma palavra, mas com as nossas ações as pessoas possam olhar. Esse irmão, esta irmã que está almejando dar uma atenção especial, dar um upgrade no seu ministério neste ano, eu peço agora, Espírito Santo, derrama sobre esse irmão, sobre esta irmã, uma capacitação vinda do céu, sobrenatural. Porque a obra que o Senhor tem para fazer através dessa igreja é muito grande. O nosso alvo é assustador de tão grande que é. Mas nós servimos um Deus que é maior do que tudo isso. Portanto, usa, Senhor, os irmãos, usa as famílias dessa igreja, usa os vasos que o Senhor tem separado para ministrar para esta geração. Manifesta-te, Senhor, na rede de homens, na rede de mulheres, na rede dos jovens, dos moços e das moças, nos cultos de celebração da família, no culto da Rede Sal, no culto, Senhor, da quinta-feira, que nós temos um alvo de trazer almas, delas receber a cura, a libertação. Espírito Santo, levanta um exército de homens e mulheres comprometidos, Senhor, para fazer a tua obra. Neste momento, Senhor, este homem, esta mulher, que quer avançar mais no seu ministério e em todas as áreas da sua vida, neste momento, eu peço, Senhor, dá um toque especial na vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Ministério Louvor.